Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia que o Senhor já fez e nos entregou. Sejam bem-vindos, iniciaremos agora o nosso devocional 365. Estamos aí já no 13º, 14º dia e convidamos vocês a participar conosco, a estar junto, a realmente fazer valer esse momento, gente. É uma oportunidade única de conectar ao Senhor, de buscar respostas para a nossa vida hoje. Muitas coisas que a gente nem consegue entender, através da leitura da palavra, através da conexão, a gente consegue realmente trazer essa clareza para os nossos dias, consegue esses problemas aí enfrentados nos nossos dias. Nós agora iremos esperar aqui Denise, que já está entrando, Alex também, para a gente começar a nossa leitura. Já pega a sua Bíblia. Hoje vai ser 2 Crônicas 4-7. Bom dia, Liz. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que tá o som aí? Tudo certo? Sim, tá ótimo. Ótimo. Maravilha. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Já pega aí sua Bíblia, acompanha nós na leitura. Tudo certo aí, Denise? Hoje é a Alex que inicia para nós, né? Isso, hoje. Maravilha. Vamos só aguardar ele entrar aí. A gente dá início. Que dia maravilhoso, né, Denise? Dia de recomeçar, dia de fazer diferente. Bom dia, Liz. Seja bem-vindo. Bom dia. Devidamente conectado. Vamos nessa. Vamos nessa. Hoje é contigo. Comigo, né? Isso. Crônica 4-7. 4-7. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Sim, na crônica de 4-7. Vamos fechar os olhos para agradecer ao Senhor, clamar a presença do Espírito Santo. E aí, vamos nessa, né? Sim. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos por mais um dia de vida. A vida, Deus, que é um milagre. Cada segundo que o Senhor nos contempla. Obrigado, Pai. Te apresentamos, ó Deus, este momento, este devocional. Apresentamos a vida de cada um que por aqui vai passar. Que ele venha a ser tocado, Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. E que a sua mensagem seja plantada da forma que a sua vontade, Deus. Entregamos as nossas vidas. Cuida, Deus. Mais um dia, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Assim te louvamos e agradecemos. Amém. Então vamos. Segunda Crônicas 4. E assim começa. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingiam em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de boi, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois, fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre ele, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda
foi feita com a borda de um corpo ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes, e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas e os globos e os dois capitéis sobre as cabeças da coluna e as duas redes para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as duas redes, duas carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos, dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Irão, Abi, e o rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os expeditadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Como também os garfos e as bacias, as taças e os incensários, do ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade, e as portas da casa do templo eram de ouro. Que a gente vê, né, dando sequência, né, todo o contexto para a construção do templo. E foi o que falamos ontem, as coisas, quando você está alinhado com o Senhor e tem propósito, vai ser sempre o que é de bom, né? As melhores coisas que vêm da terra, o Senhor vai prover. Porque não vem da gente, vem da provisão de Deus. Tudo veio dele. E o que vocês acrescentam? É isso aí, Alex. Quando a gente se dispõe realmente a servir a Deus, tudo ele acrescenta. E aqui no quarto, tudo que você leu aqui é um relato de toda a excelência, de toda a grandiosidade desse templo, do que foi feito, das obras, das realizações. Aqui a gente vê algo assim, a gente entende que foi assim, as primícias realmente para o Senhor. Salomão já iniciou esse reinado fazendo essa ação, que era o desejo, o sonho do coração do pai dele, e usando a sabedoria que o Senhor, que ele pediu e acessou imediatamente, porque pelo que a gente lê aqui, gente, não é obra, assim, uma coisa simples de fazer, uma coisa, não, isso aqui foi algo realmente de muita sabedoria,
que culminou, e aqui fala da excelência, né? Da grandiosidade de todo esse tempo, das primícias para o Senhor. E quando a gente busca isso para a nossa vida, né? Quantas coisas excelentes nós já temos hoje, mas que pela sabedoria a gente não consegue usufruir, não consegue, nem consegue ver. A gente consegue olhar e muitas vezes traz tudo para o negativo, né? Foca só nos problemas, na falta, e nunca na excelência. Muitas vezes nós temos pessoas dentro da nossa casa que são verdadeiros diamantes, tesouros, e que a gente olha e só consegue ver defeitos, só consegue ver o que a pessoa não fez. Então, pegando esse gancho e toda essa grandiosidade que Salomão fez, eu gostaria de elencar isso aqui hoje, gente. Hoje é domingo, a maioria das pessoas estão aí de folga, junto com suas famílias. Comece a olhar com sabedoria para essas pessoas, comece a ver essa grandiosidade, esse ouro, esse diamante que cada uma das pessoas carrega, e comece a valorizar. É algo que muitas vezes a gente acaba deixando passar nessa correria do dia a dia. E as pessoas, elas precisam ser valorizadas, precisam ser validadas, ou seja, elogiadas, para que elas possam realmente alcançar um novo nível. Muitas vezes, ontem eu estava ouvindo sobre isso, né? Os filhos, a gente foca tanto em reclamar, você faz isso, você faz aquilo, em mostrar para eles os problemas e as debilidades que eles têm. Qual que é a tentativa aí? A tentativa é fazer com que eles parem de fazer. Mas, infelizmente, isso fere ainda mais o emocional. Tanto dos filhos, quanto dos cônjuges, familiares, tanto os filhos certos. E se a pessoa já está naquela situação difícil, busca extrair esse ouro, começa a enxergar, assim como eles descreveram aqui, a grandiosidade do tempo. E uma sabedoria tão grande, gente, que aqui eles não falaram do trabalho que deu, dos problemas que aconteceu, dos problemas de desentendimento entre as pessoas que estavam lá. Nós somos seres humanos e a gente sempre tem esse tipo de problema, né? Mas aqui não. Aqui só exaltou as grandezas, só exaltou o que era de melhor, o que era de excelente. Então comece hoje na sua casa, exaltar o que é de excelente. Mas você não sabe como que é lá. Não tem nada de excelente. Existe sim, gente. Existe. Depende de você. Os olhos que você pratica. Os seus olhos, lá no Novo Testamento, fala sobre isso. Os olhos são a candeia do corpo. Depende da maneira que você olha, a maneira como você realmente interpreta as situações. Então, vamos olhar com bons olhos. Vamos trazer essas pessoas, vamos conquistar o coração delas, para que elas possam dar muitos frutos aí. Eu gosto de fazer uma eu faço sempre retrospectiva de onde eu vim e onde estou, para estar valorizando sempre o hoje. É da tendência a nós humanos, né? A tendência humana mesmo, sempre focar no negativo. Sempre. Então, quando eu com essa reflexão de onde eu vim e onde estou, eu não me permito reclamar de nada. Porque o passado é sempre poder, o ontem, o hoje sempre vai ser melhor que o ontem. Depende do seu ponto de vista. Entendeu? Não precisa reclamar ou gostar. Mas quando você vai lá no seu início de vida, que você, no meu caso, né, não sei vocês como foram, mas quando eu analiso todo o meu passado, meu início de vida, eu não me permito, ainda vou longe, vou esquecer meu passado e vou analisar meus contextos. Pessoas que moram em situação de rua, pessoa que passa fome, e etc. Eu vou reclamar de vida, vou reclamar de onde moro. Nunca, eu não me permito isso, que eu vou estar sendo muito ingrato com Deus, sabe? Então, a vida é isso, é você... é muito simples. É simples demais. E também, na Bíblia, em Tito, eu acho que é 15, fala que tudo é puro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, Denise, se tiver algo acrescentar, vai falando o que você acha aqui. Tipo aqui, né? O contexto aqui de Salomão, nesse livro aqui,
tantas coisas, tanta riqueza, né? Assim, aos nossos olhos aqui, né? Tanta riqueza, né? Ouro, prata, bronze, foram tudo para a construção, né? Do templo, né? As melhores coisas, né? Você vê que hoje não se aplica tanto nessas, esses, como é que chama? Esses utensílios aqui nas igrejas, templos, né? O pessoal quase, assim, não sei se o foco é somente são de coisas valiosas para Deus ou é para agradar as pessoas, não sei bem direito explicar isso aqui. Tudo melhora para contemplar Deus, né? Agora, os dias atuais, não sei se é para agradar mesmo a Deus ou as pessoas, né? As construções, templo. Título 1,15. Para os puros, todas as coisas são boas. Todas as coisas. Ou seja, coisas boas, na nossa visão, né, das coisas boas e ruins. Todas. Não está separando. Todas as coisas. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Então, vai na visão. Vai no que está no seu coração. Aí você analisa. Vamos deixar, por exemplo, não o que é certo, né? Tipo, mas Um pouco mais. sobre compaixão, você passa a não validar o que ele fez, mas entender, procurar entender a raiz que fez com que ele causou aquele crime. E aí você vai passar aqui, ter compaixão dele, procurar ajudar essa pessoa a não punir, porque punir ele vai ser punido, não tem para onde correr na lei humana. E o contexto da semeadora faz com que ele pague sem que a gente meça nenhum esforço. A pessoa fez, vai pagar, não tem para onde correr. Mas e a alma dessa pessoa? Precisa ser salva? Então, pelo fato de ela ter cometido um crime, eu vou ter que me afastar dela. Foi isso que Jesus fez com uma prostituta. Foi isso que Jesus fez com todos um leproso. Entende? Então, tudo é puro para os outros. E a Bíblia diz, né, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que a gente encher o nosso coração de que coisas boas da palavra do Senhor, para a gente estar sempre falando que a gente está enchendo que seja as coisas boas que é do nosso Criador. Então, mais ou vamos ao 5? Beleza? O seu áudio tá diferente, Alex. Meu áudio? Eu estou com gripe. Não é a voz não, barulhinho diferente. Não é a voz sua, não, tem um barulhinho diferente. Isso. Agora você Denise, pode continuar aí, Denise. Hein? Alex, Então, vamos lá. Verdade. Capítulo Será que é o fone? Sim. Depois de terminar tudo o que fez para o templo do Senhor, Salomão mandou levar para o templo aquilo que o seu pai Davi tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e os colocou no tesouro do templo de Deus. Salomão reinou em Jerusalém. Todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para transportar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Deus. Para a festa, todos os israelitas se reuniram com o rei no 7º mês. Chegaram todos os anciãos de Israel, e quem carregou a arca foram os levitas. Transportaram a arca e a tenda da reunião, e também os utensílios sagrados que estavam na tenda. Tudo foi
carregado pelos sacerdotes levitas. O rei Salomão e a comunidade toda de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificou tantas ovelhas e bois que não foi possível conter nem calcular. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança de Deus no seu lugar próprio, isto é, no dibi do templo, quer dizer, no Santíssimo, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o local da arca, protegendo a arca e seus virais. Como as áreas eram compridas, quem estava no santo, diante do Santíssimo, podia ver as suas extremidades, mas de fora não dava para ver. Eles aí estão até hoje. Dentro da arca não havia nada além das 2 tábuas que no Horebe Moisés havia colocado aí quando Deus concluiu a aliança com os israelitas. Na ocasião em que eles saíram do Egito, todos os sacerdotes que estavam no santuário se haviam purificado, sem distinção de classe. Quando os sacerdotes saíram do Santíssimo, todos os levitas, cantores das famílias de Asaf, de Emã e de Idito, com seus filhos e irmãos, estavam vestidos de linho fino e tocavam símbolos, lira e cítara, todos de pé ao leste do altar. Com eles havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, como se fosse um só. Os tocadores de trombeta e os outros músicos puseram-se a tocar juntos, celebrando a Deus. Quando levantaram a voz ao som das trombetas, símbolos e outros instrumentos, celebrando a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre, sempre. O templo se encheu com a nuvem da glória de Deus. Por causa da nuvem, os sacerdotes não puderam continuar o culto, pois a glória de Deus tinha ocupado inteiramente o templo de Deus. Bem. Que incrível. A Bíblia diz, né, que Deus gosta que verdadeiros adoradores. Quando adora adoração, em um ambiente de glória é algo sobrenatural. Não tem nada. Só em estar usufruindo daquela presença que tem coisa melhor. Você pode falar, melhorou o áudio? Ainda tá, assim, dando um eco. É tipo um eco, meio diferente. É isso aí que vocês falaram, né? Aqui chegou o momento de colher realmente os frutos, de estar desfrutando aí do que a sabedoria, o direcionamento do Senhor fez com que eles trabalhassem duro aí nessa edificação, desse o seu melhor, entregassem para o Senhor as primícias, e aqui nesse momento é como se fosse uma confirmação de Deus na vida deles. Foi realmente confirmado a toda a obra feita. O Senhor trouxe aí, foi reunido todo o povo, assim como Davi, lembra lá da história de Davi? Quando ele trouxe a arca, embora não tinha um tempo para colocar a arca, de forma alguma foi uma tenda. E o Senhor respondeu, Davi louvou o Senhor, 16 de Crônicas, e chamou e instruiu todo o povo a buscar essa comunhão. Depois levantou vários líderes aí para guiar o povo nesse processo de comunhão com Deus. Aqui era a vez de Salomão, só que num contexto bem diferente. Acaba que o Senhor se agradou desde a primeira vez, né, que foi no templo, agora num templo glorioso, como havíamos falado, glorioso aqui na terra, né? Toda riqueza, todo ouro, toda maestria, toda
toda a abundância aí para Deus. E aí, mais uma vez, o Senhor confirmou, através deles, os povos, desde os mais ricos até os mais pobres, se reuniram para cultuar o Senhor, para glorificar e exaltar o Senhor nesse exato momento aqui. Aí vieram os sacerdotes, levitas, que louvavam o Senhor, que adoravam, e que traziam a glória de Deus para o povo. Hoje nós temos a oportunidade de conectar direto com Cristo, mas na época eles precisavam de intermediários, que na verdade os intermediários eram os levitas, eram os sacerdotes, que faziam essa ponte aí, entre aspas, entre o povo e Deus. Então, esse 5, ele nos relata muito claro essa exaltação do, do povo aí, das obras feitas do tempo. Não sei se está certo aí. Aqui falando sobre, né, que os levitas, né, quando levantaram a voz, né, o som de trombetas, cítaros, entre os instrumentais celebrando aqui, né, celebrando a Deus, aí é que fala, né, que encheu com a nuvem de glória de Deus. Tô lembrando aqui que fui em um encontro profético, aí você sente uma presença tão grande, você vê algo assim tão surreal que eu nunca tinha sentido. Assim. Foi incrível aqui, estava falando, estava recordando aqui desse encontro aqui. Foi tão grande, você se sente tão renovada desses encontros, e aqui está falando, né? Estava tão forte que eles o que pararam de tocar, né? Sente a presença Sim. muito grande. Incrível. Maravilhoso. Você esquece de tudo, só quer a presença, só a presença, a glória, agora, 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 agora. Muito bom. Maravilhoso. E ela pode chegar agora, só a gente amar. Vamos ao 6. Salomão abençoa o povo e dá graças a Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para sua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava de pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca de Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma para todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa, que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo. Também Davi, meu pai, teve o seu coração e o edificou em uma casa em nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no seu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho, que há de proceder dos teus lombos, edificará a casa do meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou. Porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me sentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse. E edifiquei a casa no seu nome, Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar, o Senhor defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas o conceito e a benevolência aos teus servos que caminham perante de ti, de todo o seu coração. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que te falaste, porque tua
Tu, pela tua boca, disseste, e pela tua mão o cumpriste, como vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, que falaste, dizendo, nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Então, somente que os teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifica-se a tua palavra, que falaste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os filhos na terra. Eis que o Senhor, o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos essa casa tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, de que dissestes que ali pores o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo ora neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizeste nesse lugar. E ouve tu, do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para amaldiçoar a si mesmo, o juramento de maldição, vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu, então, desde os céus, e obra, e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a tua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado do teu povo, e faz-os tornar a terra que eles têm dado a eles e aos seus pais. Quando os céus cerrarem e não houver chuva, por ter pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem aos teus pecados, quando tu os afligires, então ouves tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e o teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura de trigos, ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos nas terras das portas, ou quando houverem qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para essa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam para andarem nos teus caminhos, todos os dias que vierem na terra, que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for o teu povo de Israel, mas viver na terra, nas terras remotas por amor do teu nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, que temam como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamado a casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que enviares, e orarem a ti para a banda dessa cidade que escolheste, e dessa casa que edifiquei ao teu nome, então ouve desde os céus a sua oração e a súplica, e executa o seu direito. Então pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e entregares diante de ti o inimigo, para que cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados tomarem a si e se converterem na terra do cativeiro e te suplicarem dizendo: pecamos, pervertemos, fizemos e impiamente obramos.
e se converterem a ti de todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, o que levaram preso, e orarem a banda da sua terra, que deste aos seus pais, e essa cidade que escolheste, e dessa casa que edifiquei o teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da sua habitação, a sua oração, súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó Deus, esteja os teus olhos abertos, os seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação. E os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Aqui uma oração linda, uma súplica maravilhosa que Salomão engrandeceu o Senhor. Ele abençoou o povo, deu graças a Deus e suplicou com toda a sua força e a sabedoria que já tinha acessado, gente. E pediu ao Senhor em diversas circunstâncias que nós vemos aqui, quando o povo pecar, quando eles errarem, quando eles muitas vezes fizerem qualquer sorte de mal. E acho muito interessante a parte que ele fala aqui, porque qualquer homem, não existe esse homem que não peque. Então ele pede misericórdia para o Senhor. E ao final, é tão interessante, ele fala assim, lembra-te das tuas misericórdias que teve com o teu servo Davi. E aqui, mais uma vez ele relembra a intimidade que Davi tinha com Deus, a misericórdia, os erros que Davi cometeu, mas que o Senhor teve misericórdia e perdoou. E nessa oração nós percebemos aí uma grande exaltação ao Senhor e um pedido de misericórdia da parte dele. Ele realmente se humilhou ao Senhor, implorou, suplicou que quando houvesse realmente esses desvios aí do caminho do Senhor, esses pecados, erros, que o Senhor pudesse ter misericórdia. E consagrou também a casa, o templo que foi feito. Que o Senhor pudesse estar naquele templo, que Ele pudesse realmente fazer morada. Que as pessoas que ali entrarem, com qualquer que fosse o problema, que ali elas seriam curadas, que ali elas seriam realmente perdoadas, que elas receberiam a misericórdia do Senhor a partir daquele contato, a partir daquele momento, naquele tempo consagrado ao Senhor. Tem mais, Denise? Não, Alice diz tudo aí. Então, vamos ao 7. Crônica 7, para a gente encerrar nosso estudo do dia. O áudio melhorou? Melhorou. Agora sim. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoração, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei de todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todas as noites. E Salomão santificou
meio do pátio que estava diante da casa do Senhor. Alex, agora ficou um pouco pior do que estava, agora está meio ruim de entender. Deve ser de repente. Tudo E estava agora? normal e de repente agora ficou mais alto, está um pouquinho ruim o som, mas dá para entender agora. Tá? Pode ser alguma coisa que, antes de iniciar a live, o Instagram do nada atualizou. Mas agora dá para entender. Meio provável. Deixa eu ver, foi no 7 aqui. Isso. Certo. Estava de pé. Salomão santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto tinha ele oferecido o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e gordura. Continua bom? E assim naquele tempo celebrou Salomão a festas 7 dias, e todo Israel com ele. Uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao dia 8 celebraram o dia da restrição. O dia da restrição, porque 7 dias celebraram a sagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei pediu o povo para que fossem tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu filho de Israel. Assim acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperava. Mente efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração de escolher para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos terremotos que consumam a terra, ou se enviar a peste em teu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi, teu pai, e fizeres o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conceito que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então vos arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja um provérbio e monte entre todas as gentes. E desta casa que lhe fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que o Senhor fez assim com essa terra e com esta casa? E dirão: enquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todos os maus. E aqui a gente vê, né? Mais para frente deve estar relatando, mas
A gente já sabe o que aconteceu com Salomão. Foi, acho que o único, né, de todos os reis que começou de cima. Porque os outros começaram de baixo e ascenderam. Ele não, ele começa de cima e declina. Mas ele presenciou toda a glória. Foram 7 dias mais 7. E ainda assim não conseguiu. Teve um período, né, de paz, né, no seu reinado, mas mais para frente começa a se relacionar com várias mulheres de outras etnias, crenças e culturas. Ele terminou se inclinando para esses deuses, né? E terminou que esqueceu a glória que ele viveu na construção quando finaliza o templo. E aqui que fica a dica para a gente, né? O X. A gente não pode deixar de estar em comunhão com o Senhor. Por mais que a glória seja maravilhosa, se a gente deixa de ter comunhão, a gente vai esquecer o prazer de sentir essa glória. E vai terminar se afastando da presença do caminho. E a tendência humana é sempre as coisas não muito boas. E aí vai acontecer assim, você não vai perder essa glória. E aí a gente vai se afastar da presença. E isso, meu Deus, não desejo para ninguém. Você vê que Saul, quando perde a unção para negar para ele, fazia. Chamava Davi para tocar para ele, para quê? Para sentir o que ele já tinha perdido. Tudo certo. É isso aí. Falou tudo. Fala, Denise. Pode prosseguir. A gente encerra, né? Mais um dia, agradecendo a Deus. E a dica é: não abra mão da presença, do poder, se exponham a ambientes de glória. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Como diz a música, né? Quem já pisou no santo, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. É muito bom, é muito prazeroso. E a gente agradece por mais aqui a você que assistiu ao vivo, que vai assistir posteriormente. Agradecer a Liz, a Luiz, e amanhã estaremos aqui. Amém. Para tchau, tchau, gente. Bom dia. Gente, bom dia.